Porque, afinal de contas, de volta da viagem oficial aos Estados Unidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou a semana com uma série de reuniões com ministros, o comando, inclusive, da Petrobras, e assinou decreto que recria o programa Procatador e Reciclagem. Para esta semana, preocupações com a alta dos juros, preços dos combustíveis e uma agenda repleta de viagens ao Nordeste. A gente separou um trecho de um discurso feito hoje por Lula que nós vamos comentar em seguida. Roda. Eu sou daqueles que acreditam que o governo só faz as coisas se as pessoas cobrarem, se as pessoas estiverem no calcanhar do governo cobrando. Vocês não podem se contentar com as poucas coisas que às vezes a gente oferece. É preciso que vocês se organizem mais. Cada vez que você reivindicar, a gente vai criando possibilidade de ir aceitando a reivindicação de vocês e transformando isso em decreto ou em lei, para que a gente possa transformar definitivamente todas as categorias de catadores e catadoras de materiais recicláveis como cidadãs de primeira classe. Muito bem, tá aí a fala do presidente Lula hoje pela manhã, num evento inclusive com catadores. Vamos conversar com o nosso time. Seja bem-vindo ao nosso Fábio Piperno, Jorge Serrão, já vejo por aqui também Nelson Kobayashi. Senhores, vamos nessa, começar mais uma semana. Piperno, você sabe que eu sempre busco olhar do lado positivo das coisas, né? E eu acho que o Brasil avançou, pelo menos de uma semana para cá. Hoje nós não temos mais um presidente sem palácio. Como é que você vê isso? Boa tarde, Paulo Matias. Boa tarde à nossa audiência, os colegas. Eu acho que isso é um avanço, sim, né? Sinal que a reforma necessária, depois de mais um descalabro herdado, ela foi concluída. Isso é bom, né? A União não gasta mais com aluguel de hotel, com diárias de hotéis. E o novo presidente tem, de fato, o local que lhe é direito em condições de, enfim, abrigá-lo. Vamos ver, foi a primeira vez que eu me recordo de um presidente que chega em um palácio, né, todo quebrado, todo, enfim, vandalizado e tal. Agora, sobre essa fala, eu acho, sim, importante que as pessoas, né, os diferentes grupos que compõem uma sociedade, eles, obviamente, se unam para poder fortalecer as suas reivindicações. É claro que os catadores de materiais recicláveis, eles têm, sim, muitas demandas. Eles precisam de algum canal para que eles possam ser ouvidos, por exemplo, da mesma forma que os ruralistas têm o Congresso Nacional. É uma bancada que chega aí a perto de 300 deputados que encaminha não só o presidente, mas aos próprios meios decisores lá do Congresso as suas reivindicações. A gente vê, por exemplo, o deputado Lupion, que hoje é quem lidera essa frente parlamentar da agricultura, do agronegócio, toda hora se expressar, toda hora falar, exercendo, aliás, o seu legítimo direito com a sua pauta de reivindicações, inclusive reclamando muito da transferência da Conab do Ministério da Agricultura para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, é justo, sim, que essas outras categorias tenham como vocalizar as suas principais reivindicações. Senhor, o presidente Lula voltou recente agora dos Estados Unidos. Eu quero saber o que ele trouxe na bagagem. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Na bagagem dele ele trouxe aquela historinha, né? Que esteve lá com Biden, que fez um trabalho diplomático muito importante, que Bolsonaro não fazia, e que ele prometia trazer coisas muito importantes para o Brasil. Vem aí o dinheiro para o Fundo Amazônia, que ele não pediu, mas que o Biden disse que vai dar, só não disse quanto, vai ter que conversar com o Congresso. Enfim, muita conversinha. E o que a gente quer é ação. E hoje o presidente Lula, num discurso para um nicho muito específico, que são os catadores de lixo reciclável, falou algo que valeria geral, para todo mundo. Todo governo tem que sofrer uma cobrança grande, porque todos eles só operam na base da pressão. Não tem essa de, o governo vai fazer porque ele é legal. Não é. Você, cidadão, tem que pressionar o governo. E esse é o ponto principal. Lula até agora, nesse primeiro mês de governo, tem feito um discurso que é meio esquisito para o lado da classe média conservadora. E essa classe média conservadora é a oposição a ele. Foram 100 milhões de pessoas que, de uma forma ou de outra, não votaram em Lula.
Então, esse é um número expressivo de oposição. Mas essa oposição, ela não pode ficar na mera gritaria. Ela precisa ter uma proposta, uma pauta, um projeto estratégico de nação propositivo. É isso até que eu trato desse assunto no meu artigo de hoje no site da Jovem Pan. Então, o presidente Lula está certo em cobrar que todo mundo faça pressão sobre o governo, inclusive o dele. Mas a pressão tem que ser real. Não pode ser essa pressão de brincadeirinha que até agora também a oposição ao governo do PT está fazendo. Não está agindo de maneira concreta por enquanto. Até o momento, o que estamos vendo é muita gritaria, inclusive no Congresso Nacional, mas pouca ação efetiva de proposta, de contraponto efetivo ao projeto que o PT sequer ainda apresentou. Todo dia eu vou cobrar disso. Desde a campanha eleitoral eu cobro. Cadê o programa de governo do PT? Cadê o programa do governo agora, do presidente Lula? Então, oposição tem que ser para isso. Não é só para ficar inventando crítica, avacalhar, esculhambar o presidente da República por qualquer coisa que ele fale ou deixe de falar. A gente precisa de algo concreto. O povo quer geração de emprego, efetivo e renda. Isso aí só se faz com capitalismo, não se faz com mais Estado, não se faz cobrando mais imposto. Então, se vai fazer realmente a reforma tributária que está prometendo, essa reforma tem que ser séria. Mas para ela valer, primeiro, o governo tem que dar o exemplo de que vai cortar gastos, vai ser mais eficiente, vai ter governança corporativa e institucional. Muito bem, Nelsinho, essa oposição que o Serrão cita, ela passa necessariamente por Jair Bolsonaro ou você acha que ela vai por um outro caminho? Bom, não passa necessariamente pelo Jair Bolsonaro. Primeiro, boa tarde, Paulo, Serrão, Piperno e a toda a nossa audiência. A direita, os conservadores, né, ou aquelas pessoas que assim não se intitulam, mas colocam em um espaço de oposição ao governo do PT, elas têm hoje ainda no presidente Bolsonaro, em maior parte, a figura, né, a pessoa que personifica essa liderança de oposição, mas cada vez menos em razão do silêncio, da viagem, da omissão, e muitas vezes do presidente Bolsonaro. A gente está falando aqui sempre que não existe vácuo de liderança em política. E aí, quando você deixa um povo, quando você volta, já houve uma dispersão. É uma preocupação que o presidente Bolsonaro precisa ter caso ele tenha a intenção de ser ainda um líder da oposição. A gente já vem há algumas semanas ouvindo que ele tem a pretensão de retornar ao Brasil, até o momento não, a gente não tem uma data do seu retorno, enfim. E aí outras pessoas vêm ocupando esse espaço de liderança de oposição, né? Nós temos governadores que estão no dia a dia lidando com a imprensa, estabelecendo políticas públicas e que no noticiário vão aparecendo para a grande massa. É preciso que alguém seja o líder de oposição. O PL vem fazendo isso muito bem. O Valdemar da Costa Neto está tentando dar condições de todas as formas para o presidente Bolsonaro ser essa pessoa a liderar a oposição, né? Fez aí uma campanha importante para o Rogério Marinho no Senado, organizou o seu jantar, ele traz alternativas à própria pessoa do presidente Bolsonaro, como, por exemplo, a Michelle, né? A Michelle também esteve presente lá, é um nome importante que vem se cacifando do ponto de vista do carisma, do relacionamento, do discurso, dos atos sociais, que muito se distancia, por exemplo, das prioridades da atual primeira-dama, né? Você citou no começo do programa a reforma no Palácio. Agora nós não temos mais um presidente sem palácio. E aí, Piperno, não é sem palácio do Planalto, porque o Planalto foi devastado no dia 8. É sem palácio da Alvorada, porque eles não queriam um chão danificado, um vidro trincado. A Janja quer uma reforma completa. Ela quer os móveis de primeira, né? Sabe-se lá a que custo, porque houve uma negociação ali com o TCU para que esses móveis fossem comprados, inclusive sem licitação. Se na cozinha de casa, literalmente, não tem respeito por licitação, imagina nas grandes obras públicas que a gente vai ter nesses 4 anos, né? Pois é. E agora, em relação a esse último discurso que nós ouvimos do presidente Lula, quando ele diz que o governo, para agir, precisa ser pressionado pela população. Ele só se esquece de um pressuposto, uma premissa para que isso aconteça, que é o direito
de manifestação. Quando as manifestações são aquelas que o agradam, ótimo, né? Manifesta que eu vou fazer. E aí é até importante dar um delay ali, um atraso, né? Na implementação de uma política pública. Por quê? Porque você deixa o povo clamar. E aí depois, quando você atende, você é um bonzinho, você é uma pessoa que se compadeceu da manifestação, você atendeu a súplica da população. Muito bom quando são essas manifestações, as de interesse. Mas e as manifestações que questionam o governo? Será que o presidente Lula também é afeto? Será que é legal fazer uma manifestação questionando o uso do dinheiro público, o crescimento do Estado, a nomeação de ministros com histórico duvidoso em relação à gestão do dinheiro público? Será que essas manifestações são também de bom grado do presidente? A gente precisa ter liberdade de expressão para que essas manifestações movimentem o governo, inclusive nos pontos que não agradam muito o ego, a vontade do presidente Lula. Vamos aguardar como vai ser a relação do governo com essas manifestações que a gente tem. Tem aí de todos os lados para fazer, seja nas ruas, seja também nas redes sociais. Para ter manifestação na rede social é preciso que haja um perfil que não seja bloqueado, por exemplo. Vamos ver como vai ser isso daí. Muito bem, você me pediu, Piperno? Claro, não, depois, né, de toda essa, digamos, esse longo discurso em defesa do presidente Bolsonaro e de ataques ao... Não defendi ninguém. Mas eu só queria dizer uma coisa, né? Ainda bem que a primeira-dama ela reclamou muito, sim, né, do vandalismo ao qual o Palácio do Alvorada acabou sendo, enfim, objeto. E lá não teve vandalismo na Alvorada? Opa, nós vimos várias imagens. É uma denúncia. Muitas imagens. Só um minuto. As reclamações da primeira-dama Janja são anteriores ao 8 de janeiro em relação ao estado do Palácio do Planalto. Exato. Vou deixar isso registrado. Exato, do período ainda, né, do que antecedeu a posse. Agora, até porque levaram embora até, enfim, as moedinhas lá das emas, lá das fontes e tal, né? Outro escândalo, porque inclusive inventaram desculpas aí para terem retirado. Olha a que ponto aquilo chegou. Mas, enfim, de qualquer forma, né? É um caso que virou chacota aí nas redes sociais, até porque fizeram uma declaração de entrega dessas moedas só depois do 8 de janeiro, porque até então, ó, bico fechado, né? Mas as moedas que estavam lá no lago, elas não eram dinheiro público. Cara. Não, então, é dinheiro que o povo joga. Até isso. Dinheiro que o povo se desfaz. Até isso foram pegar, né? Imagina... Mas não foram pegar, foram doar para a instituição. Então, doaram para uma instituição. Você é contra, você acha que deveria ficar lá o dinheiro. Ou seja, então, esse dinheiro só ficou lá, esse dinheiro, pelo jeito, ficou guardado por essas generosas figuras até o dia 10, né? Porque até então... tem um recibo anterior que foi para... Você acha que esse dinheiro deveria ficar na Lagoa em vez de ir para uma instituição de caridade? Mas eu vou falar uma coisa, então, se a primeira-dama for para Fontana de Trevi, minha Nossa Senhora, né? Vai ter uma limpa geral por lá. Olha até que ponto esse pessoal chegou. Meu Deus do céu. Nossa. Piperno, o dinheiro que estava lá jogado no lago... Enfim, as moedinhas. As moedas, que somavam 2.000 e poucos reais... Sim. Quando a primeira-dama e o presidente foram sair, eles pediram para recolher aquele dinheiro e doaram para uma instituição de pessoas com deficiência. Doaram depois da denúncia. Esse é o problema. Doaram depois da denúncia. Veja, você pode pesquisar na rede um vídeo das pessoas agradecendo esses valores. Coisa curiosa. Só no Brasil. Não, joga dinheiro no Brasil. Aí é uma coisa um pouco, enfim.